Oi, mais uma vez, vamos continuar falando sobre assuntos importantes. Eu estava aqui pensando, né, sobre a adultização de crianças e a infantilização de adultos. Só que hoje eu fiz uma cópiazinha para poder não me perder tanto no assunto, tá? E eu queria trazer um pouco, assim, dessa característica que a gente vai ter dessa geração em diante, né, que são adultos bem infantilizados que por motivos, né, motivos do ciclo natural das coisas, elas vão ser responsáveis pelas crianças que estão sendo muito adultizadas, né? E quando eu me pego falando sobre esse assunto, eu não lembro só do assunto do Felca, claro, muito importante, né? A erotização, a sexualização dessas crianças. Mas eu penso também na precocidade, né, de que eu tenho visto, e isso me chamou a atenção ontem, de meninos com 15 anos, alguns até menos, né, meio que se sentirem emancipados para poder estarem trabalhando e pregando, né, coisas aí no mercado de trabalho, seja como mini coaching, seja como mini pastor, seja como mini conselheiro, né, mas eles estão palestrando acerca do assunto, muitas vezes incentivado pelos pais, né, o que eu acho muito preocupante, e o que me faz pensar, cara, por que esse pai e essa mãe, eles acham tão bonito, né, ter um mini adulto dentro de casa, ao invés de incentivá-lo a estender um pouco essa infância, né, ou adolescência também. Então, eu fiquei pensando, assim, né, do uso precoce de maquiagem por meninas, o que eu não vejo problema elas usarem maquiagem, né, o que eu vejo problema é usarem maquiagem que são inadequadas para a idade, né, ver esse incentivo dos pais, né, para serem coaches, empreendedores. Eu ontem vi um menino que ele tem 3 CNPJs e ele incentiva adultos a fazerem faculdade para trabalhar para ele, né, de acordo com o discurso ali, a minha interpretação do discurso dele. Então eu fico pensando assim, sabe, a gente tem essa necessidade, a gente realmente precisa de antecipar essa fase adulta, de emancipar essa criança ou adolescente para o mercado de trabalho, que a gente sabe que dura uma vida inteira, né? Qualquer brasileiro aí que vai entrar no mercado de trabalho, ele dura em média 35, 40 anos no mercado de trabalho, fora o tempo de pós-aposentado, né? Porque a gente tem essa característica de não conseguir frear. Então, assim, outra coisa, né, que me preocupa muito é esse treino para a fase adulta, né? É claro que é muito importante toda criança fazer um esporte, é claro que é muito importante alguns deles até competirem de alguma forma, mas seu filho ele ter que ser bom em tudo o tempo inteiro, isso deixa a mente exausta. E é injusto com eles, né? É injusto porque na vida nem todo mundo ganha, nem todo mundo perde, nem todo mundo ganha. Até parece aí o discurso de uma ex-política nossa, né? Até engraçado. Mas de verdade, eu ganho muito dentro da psicologia. Eu amo futebol, mas eu não sei jogar uma bola no gol. E tá tudo bem. E não é porque eu não sou boa de futebol que eu sou ruim em tudo, né? Então a gente precisa também saber qual é a fase, quais são as nossas competências, as nossas habilidades e reconhecer onde a gente não é tão boas nelas, né? E o que me preocupa muito é o responsável por uma criança começar a incentivar já que você não é boa, vou dar um exemplo, na ginástica olímpica, então você vai entrar na ginástica olímpica e você vai ser a melhor e vai para a Olimpíada e vai ganhar a medalha de ouro. E não é simples assim. Né? Não é simples assim, mas na hora que a gente vê aquele recorte de rede social, seja ela YouTube, Instagram, qualquer rede social, quando a gente vê esse recorte, fica parecendo que é tudo muito simples, que aquela pessoa ela tem facilidade. E por outro lado, a gente que está do lado de cada tela, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado, né? Eu às vezes me sinto frustrada de não ter conseguido 5 minutinhos a mais para, enfim, fazer uma maquiagem mais elaborada,
né? Eu às vezes me sinto frustrada quando eu não consigo de uma semana para outra fazer a unha. Mas por quê? Porque a gente vive dentro de um discurso em que se você não teve tempo, você é desorganizado o suficiente, você é disfuncional, você tá com má vontade, você não coloca suas atividades como prioridade. E quando essas vozes vão falando e ecoando dentro da gente, ao invés de nos levar para cima, né? Porque a intenção desses vídeos geralmente é de autoajuda, mas eu vejo de muitos pacientes meus também, gera um movimento contrário. A gente começa a se sentir pessoas horrorosas, pessoas incapazes, pessoas insuficientes, pessoas desvalorizadas. Eu não mereço tanto, né? Eu não precisaria, eu não conseguiria estar nesse lugar. Esse lugar não é para mim. Enquanto do outro lado, do outro lado da tela, a gente tem grandes narcisistas que acham que dão conta de tudo muito bem, que não precisam dos outros, e acabam até usando as pessoas como objeto, né? Lembrei, inclusive, agora de você assassinar um gari porque ele tá no meio do seu caminho, né? Então, assim, muito bizarro. Pessoas de um lado se sentindo acima de tudo e de todos, de direitos e tal, e do outro lado a gente tem uma massa enorme de pessoas se sentindo desvalorizadas, desprivilegiadas, e eu não tô falando de recurso, eu tô falando de serem incapazes, né? De se sentirem inúteis. E por aí vai, né? Qualquer que seja o adjetivo nesse sentido. Então, a gente precisa pensar que é cada lugar na sua coisa, né? Já disse aí também um cantor, né? Um grande compositor, Sérgio Sampaio. Cada lugar na sua coisa. Então, assim, a infância é infância, a adolescência é adolescência, adulto é adulto, idoso é idoso, né? Que tem idosos também que não sabem parar, não. E a gente não precisa de ser bom em tudo e o tempo inteiro. A gente precisa de ser bom naquele momento que a gente está ali se dedicando àquela atividade ou àquilo que a gente realmente é muito bom. Então, a gente precisa voltar a ter a modéstia, a humildade, ao mesmo tempo, claro, né, de se sentir capaz e se sentir predestinado para algumas coisas. Isso daí não é nenhum problema. Assim, né, retornando um pouco mais pro início, porque eu tô olhando minha cola, né, olhando mais pro início, né, não vejo problema nenhum, um menino, aí eu vou falar um menino de 15, 16 anos, né, ele entrar numa academia para ter uma boa saúde, entrar num esporte, mas um menino começar a se preocupar com um suplemento para poder ganhar massa muscular, porque ele precisa estar lindo, maravilhoso, como um artista um galã, né, de televisão ou de cinema, aí já é cruel demais. E é cruel demais até com ele mesmo. Então, uma menina utilizar uma maquiagem, né, um gloss, um brilho, para poder se sentir um pouco mais feminina, também não há problema nenhum. Mas uma menina começar a se preocupar com olheira, eu já ouvi isso de uma menina de 9 anos de idade. Tia, eu tenho que usar corretivo porque eu estou com olheira, e não tem olheira ali, né? Eu preciso, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu quero fazer é uma rinoplastia. A pessoa já sabe até o nome da plástica do nariz, né? Meninas de 8, 9 anos, e meninos também, tá? Porque tem meninos que já falam em cirurgia estética, né? É diferente de você fazer uma cirurgia por questões de saúde, né? Eu vou corrigir um problema no meu nariz por conta de uma respiração. Então, a gente precisa, assim, baixar um pouco mais a nossa ansiedade, né? E começar a perceber as funções de cada coisa, as funções de cada etapa da vida. Porque essa geração nova aí, toda desconstrutivona, o que eu acho legal, assim, né? Porque são pessoas que se sentem muito potentes para mudar o mundo, mas a gente, sempre que vai desconstruir algo, a gente não pode deixar o terreno vazio, a gente precisa ter um planejamento para construir algo melhor naquele lugar, né? Eu não vou pegar minha casa e demolir para deixar só o terreno porque eu não gostava dessa casa, não, eu preciso planejar o que eu vou colocar ali naquele lugar. Então, o que a gente quer quando a gente desconstrói que não tem coisa de adulto ou de adolescente ou de criança e que eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque o corpo é meu corpo, minhas regras, né? Muita coisa, claro que é meu corpo, minhas regras, mas
tudo tem um limite, né? Qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite em relação aos nossos filhos também? É muito importante a gente, claro, né, colocar nossos filhos para cima e falar, não, você consegue, você é capaz, até porque são crianças, assim, essa geração alfa, né, ela tá toda, assim, acha que tem que o tempo inteiro ir bem, mas a gente também precisa reconhecer e falar, olha, você não foi bem nesse momento, ou você não é bom nisso e tá tudo bem, Frustrar não é negligenciar. Frustrar não é castigar. Frustrar é você perceber uma realidade que naquele momento, com os recursos emocionais que você tem naquele momento, ou com as habilidades que você tem naquele momento, elas são insuficientes para alcançar um objetivo melhor, né? E tá tudo bem. A gente não vai ser psicólogo mesmo, né? A gente não vai ser psicólogo se a gente não terminar o 2º grau, se a gente não fizer um Enem, se a gente não entrar na faculdade, se a gente não se especializar e se a gente não ler muito para isso. E aí com cada sua profissão também, né? Então, a gente precisa enxergar que aos 15 anos, você pode até querer ser um psicólogo, mas você enquanto cuidador, pai, mãe, ou às vezes até madrinha, tio, irmão, virar e falar, tá, tudo bem, você quer psicologia? Eu tô dando só o exemplo da psicologia, isso pode ser para delegado, né, que tem pessoas que falam, meu sonho é ser delegado de polícia, meu sonho é ser da PF, meu sonho é ser juiz, que seja, né, qualquer profissão que seja, mas assim, tá, tudo bem, eu concordo, eu acho que você tem potencial para isso, uma conversa que eu teria com meu filho, né, eu acho que você tem potencial para isso, mas o que você pode fazer hoje com 14, 15 anos, para poder alcançar esse objetivo? Porque isso não cai, né, no colo da gente, essas coisas não caem no colo da gente, então o que eu posso te dizer hoje, ou o que a gente pode começar a se planejar para você conseguir alcançar isso lá no futuro, né, então, juiz de direito. Então tá, então começa a pesquisar sobre a área, foca na sua nota do Enem para poder passar numa boa universidade, né? Depois você vai ter que passar pela ordem, depois da ordem você vai ter que fazer uma outra prova para juiz e por aí vai, para ver se esse adolescente ele vai dar conta, né? E conversar sobre isso, as coisas não são simples, não são num clique de tela. E aí eu vou, né, divagando em outros assuntos, acabo fugindo um pouco. Deixa eu falar sobre 2 coisinhas aqui, né? Em se tratando de rede social, já que eu falei, né, o outro lado da tela, o lado de cada tela, né? Claro que a gente precisa se preocupar muito com o tempo e a qualidade desse tempo que é utilizada para ficar na internet, que todos nós ficamos, né? Sem hipocrisia, nós adultos também precisamos não só de trabalhar com a internet, a gente precisa se divertir também, né? Como dizia lá a música do Titãs, né? A gente não tem fome só de comida, né? Você tem fome de quê? Então a gente tem fome de cultura, de arte, de comédia e de coisas afins. Mas, voltando aqui, Raquel, né, pro foco, não adianta a gente também pedir pro nosso filho sair da tela de um celular durante o almoço, se a televisão ela tá ligada. A televisão é tela, gente. Televisão é tela, ela é distração. O ideal é você desligar a tela. Mas eu preciso de barulho, eu preciso de coisas ali. Coloca um som, né? Coloca uma rádio, ou coloca num programa desses que tem programação musical, né? Aplicativos, né? Spotify, Deezer, tem vários outros, mas de você sair do campo visual e ficar no auditivo, pelo menos, né? Como se fosse dentro de um carro, você dirigindo e ouvindo música. É diferente de você estar vendo aí e assistindo um vídeo. Por isso até que eu não gosto muito do YouTube na televisão, porque a gente acaba se distraindo com o vídeo que tá lá. Tô dizendo para ouvir música, né? Para se distraindo com o vídeo que tá lá. E isso não é legal. Então, se você precisa de uma distração, se você é uma pessoa um pouco mais agitada, quem sou eu para julgar, né? Uma pessoa com TDAH. Então, pelo menos crie essas estratégias, né? Ao invés de você assistir uma televisão e pedir pro seu filho sair do celular,
Coloque uma música ambiente, ou uma música animada que seja, mas sair pelo menos desse campo visual, porque aí você se conecta com quem está ali na mesa. Isso é muito interessante também, porque você se conecta numa hora que deveria ser o sagrado, né? Para quem é religioso, né? Deveria ser o sagrado, que é a hora da refeição. E eu vejo algumas famílias, infelizmente, claro que cada um com suas necessidades, mas eu vejo que cada um almoça num horário. Pelo menos no fim de semana, gente, faz um almoço de família, senta todo mundo junto, todo mundo começa a comer junto, todo mundo só termina, só sai da mesa junto. E eu não tô falando isso por uma questão de educação, eu tô falando isso por uma questão de conexão. Né? Então, por exemplo, na minha casa, enquanto nem todo mundo senta, eu não começo. E eu coloco pressão, eu falo, ó, fulano, vem aqui, eu não vou almoçar se você não sentar na mesa. Não, vai começando aí que depois eu chego. Não, não tem essa. Não tem essa de vai começando que depois eu chego. E se a outra pessoa comer e for levantar, não, você pode aguardar que nem todo mundo acabou. Né? No dia a dia tudo bem, né? Horário de escola, horário de trabalho, cada um ali com sua função, mas não é possível que a gente não consiga, em um dia de 7, tirar um momento de uma refeição para poder se conectar uns com os outros. E por fim, né, uma outra coisa que eu tenho percebido muito, né, o brasileiro, assim como outros povos também, né, mas eu vou falar do Brasil, ele tem uma cultura do álcool, né? Isso é inegável, é nos comerciais, é nas músicas, qualquer música. Não, porque essas coisas a gente só ouve no funk, a gente só ouve, né? Não, gente, hoje em dia tá no sertanejo, tá no forró, tá em tudo. A bebida, ela está inserida em tudo. É da nossa cultura isso, né? E só que eu percebo que por conta da adultização, né, essa forma que a gente tem de cultuar o álcool, ela não está mais só com os adultos. Eu tô ficando muito assustada com o aumento do número de adolescentes que bebem, né? Adolescentes sempre beberam, na minha época, na sua época, na nossa época, tá? Sempre beberam. Mas era uma porcentagem, eu sei que é difícil esse nome, mas é uma porcentagem tolerável, talvez, né? Mas atualmente está crescendo. Eu não vou saber dizer dados, porque eu vi em 2, 3 reportagens, e eu não tô com elas em acesso aqui agora, mas que a porcentagem de adolescentes que começaram a beber, e mais do que isso. Não estou dizendo que uma bebida é melhor ou pior do que a outra, mas a gente entende sim, né, que há bebidas que são mais fortes do que as outras. Essa história do copão de whisky, perdão, né, que é o copão de gelo de coco com whisky, tem me assustado muito. O whisky é algo muito pesado para o fígado, o whisky é algo muito pesado para a formação do cérebro, o whisky é muito pesado para o sistema nervoso central. E assim, virou água, né, você ir para um evento e tomar o copão de whisky. Eu fico estarrecida, fico triste. Fora que, né, existem uísques aí que são de péssima qualidade. O uísque de boa qualidade, ele já traz tanto prejuízo para o nosso organismo, né, que dirá um uísque batizado, um uísque falsificado, né? Então, a gente precisa também começar a prestar atenção naqueles que a gente segue, naqueles que a gente admira, o tipo de conteúdo que essas pessoas estão cultivando. Mas é só em festa, é só zoeira. Nem sempre é só em festa, é só zoeira, né? Se a gente tem essa necessidade de ouvir determinado cantor proferindo palavras de apologia ao álcool, para um público que a gente sabe que não é só o adulto, é um público adolescente, a gente precisa começar a refletir. Não estou dizendo aqui para excluir ou, né, para hater, ir lá falar com essas pessoas. A gente precisa refletir o que a gente está consumindo de música, o que a gente está consumindo de conteúdos, né? A gente precisa refletir sobre qual caminho que a gente quer tomar. Porque assim como outras drogas, o álcool ele sempre começa com uma brincadeira,
né? Assim como um batom e um rímel, ele começa numa brincadeira e acaba adultizando muitas meninas, né? E assim com outras coisas com os meninos também. Então a gente precisa colocar um pouco a mão na consciência e refletir sobre o conteúdo que a gente tem consumido. Espero que eu tenha ajudado.